Olá, tudo bem? Aqui é o Leandro, sou impressor gráfico da Cerilon e hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que nós fazemos o corte através e o meio corte para a gente jogar lá no software RIP. Primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês, ó, nós temos três camadas aqui, camada da arte, onde vai ser o meio corte e o corte através. Então a minha arte eu vou deixar sempre aqui nessa camada arte. O recomendado, todo adesivo com recorte é você deixar uma sangria. Então aqui nós vamos fazer uma sangria para esse arquivo aqui. Eu vou duplicar essa imagem aqui. Eu vou acrescentar uma borda nela. Eu posso colocar aqui o valor de 15. Vamos deixar aqui da mesma cor, né? Desagrupar. Então aqui, ó, nós já temos a nossa sangria pronta. A gente vai agrupar esse arquivo e eu vou jogar ele para trás do nosso arquivo original. Aqui. Então esse vai ser o arquivo que nós vamos utilizar. O segundo passo aqui agora é nós pegarmos a arte original dele, duplicar ele e eu vou deixar ele sem o preenchimento. Então eu vou tirar aqui, vou deixar apenas o traçado, vou colocar aqui na cor magenta para a gente poder enxergar. E esse traçado aqui, eu vou jogar ele aqui, ó, para a camada de meio corte. Então aqui, ó, a camada da arte, eu posso travar ela, vai ficar aqui só o meio corte. O meio corte eu centralizo aqui, ele vai ficar exatamente aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? O corte através, o mais comum a se fazer é um quadrado ou um retângulo em volta. Então aqui nessa camada do corte através, nós vamos selecionar ela e vamos fazer aonde nós queremos o corte através. Vou delimitar aqui. Uma coisa muito importante a se fazer é você marcar o traçado com uma cor diferente do meio corte. Como eu estou fazendo aqui, ó. O meio corte está com a cor magenta e o corte através está com a cor verde. Então, basicamente, no arquivo de preparação é isso aqui, ó. A camada da arte, a camada do meio corte e a camada do corte através. Agora nós vamos exportar ele em PDF para manter a resolução, manter o arquivo leve e manter as camadas para a gente poder editar lá no programa, no software da máquina. Bom, aqui então nós já estamos com o arquivo carregado na máquina. Agora nós vamos configurar para fazer o corte. Então você pode ver aqui que nós temos o nosso retângulo, aqui nós temos a nossa marca de corte, e aqui é a arte já com a sangria. Aqui onde eu vou fazer a marca de corte, o meio corte, eu posso desagrupar ela aqui e eu vou colocar aqui, ó, arranjar corte de contorno. Vou mandar fazer o corte. Então essa linha aqui vai ser onde ele vai passar o corte. Agrupa de novo. Aqui é a mesma coisa. Arranjar corte de contorno, fazer o contorno. Então aqui essas duas demarcações vão ser onde a faca vai passar. Agora a questão da cor que vai determinar cada tipo de corte. Seleciono tudo. Eu já mando aqui para ripar e imprimir. O que vai acontecer aqui? Automaticamente, quando você manda fazer o corte, ele já vai com a marca de impressão, o código de barras, que nesse caso seria a marca de registro. Então você só tem que configurar o tipo de corte que você quer. Então aqui, ó, as linhas magentas eu quero que faça o meio corte. Então eu vou vir selecionar o magenta, editar. Aqui no tipo de corte eu vou escolher o meu tipo de corte que eu quero, que vai ser no caso o meio corte. Então eu clico aqui. No meu caso aqui ele já está com a configuração da pressão, né? Então eu deixo aqui 125, ele já está no meio corte, eu dou OK. Em seguida eu vou selecionar o verde, que seria o corte através. Então eu deixo ele aqui selecionado, em editar.
Aí aqui, ao invés de ir aqui no meio corte onde eu estava, vinil autoadesivo, eu vou colocar aqui, ó, vinil autoadesivo cortar através. Ele já me dá aqui a configuração que eu já usei, né, ó, 230 de pressão, pressão do flex 125, velocidade 300. Ok, então aqui ó, já está configurado. O magenta vai ser o meio corte e o verde vai ser o corte através. A única coisa que você tem que ficar atento é a ordem de corte. O meio corte tem que sempre vir primeiro. Se você colocar o corte através primeiro, ele vai picotar isso aqui em volta e depois ele vai fazer o meio corte no meio. Então pode ser que o adesivo escape do excesso dele, né? Então sempre o meio corte aqui pra cima, ó. Sempre o meio corte primeiro e o corte através depois. Aí aqui é só isso. Nesse caso nós estamos usando o HP Flex Sign Print. Então depois de configurar aqui você envia, ele automaticamente vai enviar aqui para o Production Manager. Aí você já pode imprimir ele já com o código de barras pronto para colocar na sua cortadora HP. Beleza? Qualquer dúvida estamos à disposição aí. Muito obrigado.